Amém, igreja? Amém? Então vamos sentar em nome de Jesus, todos sentadinhos agora. E vamos abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 1. Amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Bem-vindos nesta noite à casa do Pai. Amém? Que também é chamada casa de oração. Meus irmãos, depois de todo um historial do povo de Israel, depois de todo um historial relatado por Moisés, aparece um personagem tremendamente ousado e usado por Deus, chamado Josué, sucessor de Moisés. E depois do Pentateuco, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, aparece o livro de Josué. E eu gostaria, irmãos, de nesta noite compartilhar, antes de orarmos, aquilo que o Senhor, creio, tocou no meu coração, porque, irmãos, nós estamos atentos e temos de estar atentos ao mover de cada um de nós, ao mover das pessoas, ao mover da igreja, amém? Porque a igreja são pessoas. E nós, irmãos, trazemos o recado de Deus, trazemos de uma maneira, trazemos de outra. O Espírito Santo fala, o Senhor nos leva a nos movimentar, o Senhor nos leva a amar, o Senhor nos leva a perdoar, o Senhor nos leva a fazermos tudo e mais alguma, e depois não acontece o quê? Nada, é só no momento. Crentes religiosos, amém, igreja? Só no momento, porque é bonito. Mas eu quero dizer que há poder no nome de Jesus. Amém, irmãos? E se tu não usares esse momento, e se não usares esse nome, no momento tens que usar esse nome, amém? Se usamos a nossa teimosia, se usamos o nosso eu, não vamos aonde? Não vamos a lado nenhum. Começamos a acusar o A, começamos a acusar o B, começamos a acusar uns aos outros, e é isso a arma de quem? A arma do inimigo, irmão. Porque ele fez aquilo, ele fez aquilo, até eu fiz o quê? E tu fizeste o quê? Não fizeste nada? Não fizeste nada? Não faz uma análise? Já foste à casa do oleiro? Já te deixaste moldar? O Senhor já te partiu? Já te fez de novo? Ou dói? Ou não sou eu que estou mal, não sou eu, é o outro que está sempre mal, eu não estou nada mal. Então nós apercebemos e pedimos, Senhor, se connosco, Senhor, e o Senhor diz, meu filho, tens lá a palavra, temos a palavra, amém? E até eu quero começar no capítulo 1 de Josué e terminar no capítulo final. Amém, igreja? Vamos estar aqui, não sei quanto tempo vamos estar aqui, mas vamos começar no capítulo 1 e terminar no último capítulo de Josué. Amém, igreja? Porque, irmãos, nós aprendemos, e eu não vos deixarei de falar todo o conselho de Deus, ou nós tomamos uma atitude a quem queremos servir, ou nós tomamos uma atitude de quem somos, porque, irmãos, não é, com todo o respeito, ninguém entenda mal. Se se entender mal, o problema é teu. Amém, igreja? Ninguém entenda mal, e se perceberes mal, irmãos, o Senhor cuida de ti. Amém? O meu dever é falar, entender e explicar a melhor maneira e da maior simplicidade. Mas não é por estar mais uma hora a meu belo prazer, seja naquilo que for, que resolve o problema. Não é por eu estar mais uma hora para tentar ganhar mais uns trocos ali ou acolá, que resolve a minha vida. Eu quero dizer que só piora a tua vida. É verdade, irmão? Só piora a tua vida. Porquê, pastor? Irmãos, porque estás a dar o tempo demais àquilo que estás a dar e não dás o tempo do Senhor que tens que dar. Pastor, como é que eu faço isso? Eu tenho que estar na igreja. Irmãos, eu vou ser muito honesto e sério. Não precisas estar na igreja, irmão. Tu tens os dias da igreja para estar na igreja. Ou seja, a igreja tem os dias para estar na casa de oração. Amém, igreja? Mas também tem os momentos e as horas para dobrar os joelhos, para orar, e é isso que tu não fazes. E é isso que o diabo toma conta. E é isso que ele vem e te pega. Amém, igreja? Portamos tempo demais. Pastor, eu estou mesmo a orar. Estás nada. Amém? Glória a Deus. E a nossa vida vai de mal a pior. Vai? Vai nada, em nome de Jesus. Por isso o Senhor nos alerta e nos fala. Portanto, em Josué, irmãos. Reparem bem, capítulo 1 de Josué. E em tudo aquilo que nós conhecemos, eu tenho falado, pelo menos muitas vezes nesta parte, as outras não tanto assim. Mas aqui em Josué, irmãos,
Ele estava a começar a ter uma responsabilidade. Ele estava a começar a ter uma tremenda responsabilidade, porque a responsabilidade já vinha lá de trás. Ninguém pode começar uma responsabilidade assim do nada. Não tem, não é capaz, não consegue. Porque é muito bom, porque estudou, porque não sei o quê. Não, tem que fazer estágio. Tem que passar uma série de patamares. E este homem, Josué, passou por uma série de patamares. Era o número 2. Nunca largou quem? Nunca largou Moisés. E vocês pensam que sozinhos conseguem alguma coisa? Não conseguem. Ovelha, diga comigo, ovelha tem que ter pastor. E pastor sem ovelha não é pastor. Amém, irmãos? Só tem a título. Ovelha sem pastor não é ovelha. E pastor sem ovelha não é pastor. A não ser que haja pastores clandestinos para aí que eu desconheça. Amém? Mas infelizmente, irmãos, deixai-me dizer a verdade. Ainda hoje compartilhava com o pastor Lucas o que há mais aí pastores sem rebanho. Amém? Porquê? Porque se querem pastorear a si mesmos. Mas este homem, irmãos, este homem Josué, ele jamais se pastoreou a si. Jamais andou sozinho. Jamais fez alguma coisa por sua alta recreação, sempre na direção de quem? De Moisés. Amém? Então no capítulo 1 de Josué diz, depois da morte de Moisés, repara bem, Moisés morreu. Moisés era o líder. Moisés era o pastor. Moisés era o sacerdote. Moisés era o quê? Era tudo. Amém? E diz a palavra do Senhor que o servo do Senhor disse, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de... Ele era servidor de quem? Amém? Olha a grande diferença. Muitos de nós queremos ser servidores do Senhor. Eu sirvo o Senhor. Olha, Josué servia ao Moisés. Porque Moisés servia a quem? Amém, igreja? Moisés, meu servo, o quê? Ajudem-me aqui, irmãos. Moisés, meu servo, a quê? É morto. Moisés morreu, acabou o seu rei? O meu reinado vai acabar, irmãos. O reinado um dia vai acabar. E tem que haver sucessores por aí fora. E eu desejo que haja sucessores, amém? Um dia o meu vai acabar. Moisés fez o quê? Coisas que tremendas. Meu Deus, o que este homem fez, o que este homem compartilhou, o que este homem falou, o que este homem chorou, o que este homem se alegrou, o que este homem fez, meu irmão. Mas um dia chegou e ele morreu. Morreu ele, mas a obra não morreu. Ele morreu, mas a obra não morreu. Ele morreu, mas o povo não morreu. O povo de Israel não morreu. O povo de Israel ainda hoje está o quê? Vivo. O povo de Israel ainda hoje está lá, no lugar que Deus predestinou para eles, para adorar ao Senhor da glória, e hoje glorificamos a Deus, que hoje naquela nação, e não só, em toda a parte do Oriente, há igrejas, há pastores, há irmãos em Cristo, servindo a Jesus, servindo o Messias, amém? Ainda que haja, obviamente, o povo judeu, mas isso é outro problema, e não vem hoje aqui ao pensamento, amém? Mas todo lugar... Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Digam comigo, o povo de Israel estava servindo o Deus de Israel, mas estava obedecendo a quem? Mas estava obedecendo a Moisés, mas estavam servindo o Deus de Israel. Amém, igreja? E então diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, amém, igreja? Repara bem, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Ele não está a dizer, Josué, por onde tu andares e por onde tu caminhares, onde tu puseres a planta do pé, tu terás abençoado, tu serás bem sucedido. É isso que o Senhor está a dizer. É isso. Não, ele está a falar para quem? Está a falar para o povo de Israel. É aquilo que o Senhor está a falar para hoje, para todos nós. Mas um entende de uma maneira, outro entende de outra maneira. Porquê? Mediante a fé e mediante o patamar em que está. Um, supostamente, mais daqui a pouco vai dizer, meu Deus, e glória a Deus. Outro vai assim, mais uma vez falaram para mim. Glória a Deus que falo para os irmãos. Amém, igreja? Amém? Porque isto é assim. Porque nem todos estamos ainda o quê? No mesmo? Nós estamos crescendo, amém? Então diga comigo, todo lugar, olha aqui, irmão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como prometia Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Heteus
e até o grande mar para o poente será vosso termo. Amém, irmãos? Meu Deus. Digam lá comigo, meu Deus. Quando Deus dá, dá. Amém, irmãos? Tu já recebeste alguma coisa de Deus? Irmãos, quando Deus dá, dá. Deus não dá agora para depois se enganar. Deus quando dá é porque dá. Amém? Glória a Deus. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. Agora reparem que Deus já está a falar para quem? Neste versículo 5 está a falar para quem? Já está a falar para Josué. Vejam a temática, vejam, entendam a forma escrita, a forma que nós temos que ter a atenção da palavra de Deus. Amém, igreja? Agora repara, Deus já está a responsabilizar quem? E porquê que está a responsabilizar Josué? Porque ele ia ser o líder, ele ia ser o responsável, ia ser o pastor, ia ser aquele que seria à frente do combate e das guerras e de tudo aquilo que aconteceu no tempo de Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem... Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Amém, igreja? Não se aparte da tua boca a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca a palavra de Deus. Irmãos, da nossa boca, digamos, da nossa boca, eu torno a dizer, mais uma vez nesta noite, da nossa boca tem que sair apenas bênção. Amém? Da nossa boca tem que sair bênção, tem que sair a palavra de bênção, palavra de gozo, palavra de alegria, e não palavras de maldição, ou palavras obscenas, ou palavras que façam denegrir a nossa imagem. Amém, igreja? Sabem que às vezes palavras denegrir a nossa imagem? Glória a Deus. O 7, tão somente esforça-te. Isso é o que, irmão? Isso é muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Não te mandei eu. Amém, igreja? Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, e por qualquer coisa de nada ficamos todos apavorados, ficamos todos... Irmãos, não há que ficar apavorado, não há que ficar amedrontado, não há, amém, diga comigo, não há, porque maior é que Ele está em nós do que Ele está no mundo. Agora, há uma razão, não sei quem tu és, ou tu não sabes quem tu és. Amém, igreja? Mas se nós sabemos quem somos, nós temos autoridade. Delegada por quem? Delegada por Deus, em nome... Mas como é que eu faço? O que é que eu faço para ter essa autoridade? E eu sei que tu tens autoridade, só que não pões em prática. Tu não pões em prática a autoridade que Deus te deu. Te atemorizas. Ficas abismado, ficamos abismados com o problema, ficamos abismados com uma carta, ficamos amedrontados com uma carta que nos chega à casa, ficamos amedrontados com uma ameaça de um telefonema que vem do outro lado. Irmãos, maior é que Ele está em nós, está no mundo, irmão. Amém, igreja? E não te esqueças, independentemente de tudo, e nós somos filhos de Deus, nós temos a razão do nosso lado. E temos a verdade do nosso lado. Agora, tão somente uma coisa, nós andamos na verdade e na razão, ou ando na minha verdade ou na minha razão? Amém, igreja? Agora, se eu ando na minha verdade e na minha razão, então eu não vou onde? Porque eu não sou verdade nem tenho razão nenhuma. Amém, igreja? Então, este homem Josué, digam comigo, este homem Josué, levou, deixai-me expressar assim, levou uma prensa, irmãos. Levou uma prensa de quem? Levou uma prensa de Deus. Levou um despertar, levou um abanão para dizer assim, calma, vai em frente. E aquilo que eu quero dizer a ti, irmão, vai em frente, tu consegues. Ah, pastor, mas a minha vida está um caos. Não está nada, irmãos.
Estava quando tu não tinhas Deus. Estava quando tu não tinhas a direção. Estava quando tu não te sabias orar. Estava quando tu não tinhas visão. Estava quando tu não tinhas, quando não tinhas nada de nada. Agora nós temos Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Clama, irmãos. Clama o Salmo 23. Clama o Salmo 91. Todos a tua vida. Porque vai dar vitória à tua vida. Amém, igreja? Vai-te dar vitória. Agora, irmãos, temos de sair do quê? Temos de sair da pasmeira. Temos de sair da sapa torta. Não, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha casa, há bocadinho acabamos de cantar este canto que tantas vezes cantamos aqui neste lugar. Irmãos, cantar é bonito, não é, irmãos? Cantar é muito bonito, não é? Palavras muito bonitas. Até o resto. Até o resto. Amém, igreja? Até o resto. Nós cantamos e depois vamos para casa, vamos a xingar, vamos a ofender, vamos não sei o quê, desequilibramos, nós que havíamos de equilibrar, desequilibramos, começamos a ter a razão de não sei do quê. Irmãos, e estamos a abrir a porta a quem? Quando a nossa casa devia ser santificada, quando a nossa casa devia ser um lugar do céu, a nossa casa é o quê? É ao inferno, porque nós nos julgamos com a razão toda. Não, eu tenho a razão toda. Segurem-me, senão ninguém me aguenta. Irmãos, esta é a realidade da vida, irmãos. Eu estou grato, irmãos, por mais uma sexta-feira, de termos aqui maravilhadamente bem. Irmãos, e o meu desejo é que tu despertes, irmãos. E o problema, muitas vezes, supostamente, alguns estão a pensar, mas eu ainda tenho 10 anos. E outros supostamente, eu já tenho 80 anos. E outros supostamente, eu já não sei o que é de fazer. Eu ando por andar. Oh, meu irmão e minha irmã, quando tu começas a pensar assim, estás-te a derrotar. E Deus não faz nada com um derrotado, amém, igreja? Amém? Deus não faz nada com um derrotado. Ele já está derrotado. Deus não é Deus dos derrotados. Amém? Deus é Deus dos vencedores. Aleluia! Não venceste hoje, vence amanhã. Amém, igreja? Não venceste amanhã, vais vencer no outro dia. Porque o Senhor diz na sua palavra, não te deixarei, nem te desampararei. Mas em todo este contexto, nós pensamos, mas a idade, já estou a ficar velho, estou cansado. Estás, irmão? Este livro, não sei se vocês conhecem o livro de Josué. Mas no capítulo 14, irmãos, no capítulo 14 de Josué, ele encontra o amigo que há muitos anos, praticamente há 45 anos, que há 45 anos não se viam, irmãos. Amém, igreja? Reparem bem, que há 45 anos não se viam. E era Deus. Irmãos, dá glória a Deus porque houve vitória. Amém? Há vitória, diz comigo, há vitória no povo de Deus. Há vitória naqueles que querem Deus. Há vitória naqueles que andam nos caminhos de Deus. Há vitória no povo de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Agora, não há vitória nos derrotados. Não há vitória naqueles que não fazem nada. Não há vitória naqueles que... eu até corre uma vontade, mas não sei se vale a pena. Já soube que alguns jovens, infelizmente chumbaram o ano. E chumbaram o ano porquê? Porque não acreditaram em si mesmos. Amém, igreja? Porque não acreditaram. Porque isto também passou-se na minha casa, passou-se com os meus filhos. E eu disse, não, tu vais conseguir. Tu vais conseguir em nome de Jesus. Amém, igreja? E quando nós pensamos, já estamos derrotados, então é o deixar andar. E Deus não é dos deixa andar. Diga comigo, Deus não é dos deixa andar. Deus é daqueles que têm atitude. Ou quero ou não quero. E tens de tomar uma atitude, tens de tomar uma decisão. Amém, igreja? Tu estás aqui hoje para tomar uma decisão. Mas eu estou aqui para tomares uma decisão. Agora, se vais tomá-la ou não, o problema já não é o meu. O problema é eu trazer-te o que é a mensagem e a palavra de Deus à tua vida. Mas então este amigo de 45 anos que não se viam. E estou exatamente a falar de Caleb. Já ouvi para aí o mover dos lábios. Estou precisamente a falar de Caleb. Porque o livro é de Josué, amém? Nós estamos a falar do livro de Josué, e estamos no capítulo 14 agora. E então, irmãos, Caleb com 85 anos, amém, igreja? Há aqui alguém com 85 anos? Não há, oh glória a Deus, irmãos. Olha, então quando chegares aos 85 anos, irmãos, tu podes ainda dizer a Deus, eu quero a minha vitória. Amém, igreja? Eu quero a minha vitória porque eu sou teu filho.
Eu não tive aos 50, eu não tive aos 60, mas eu quero a minha vitória agora. Em nome de Jesus. Mas para isso tens de fazer a tua parte, irmãos. Amém, igreja? Pastor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Daqui a nada eu já volto lá ao início outra vez. Amém, igreja? Tu estás na palavra. Tu estás dando tempo ao teu Deus. Tu estás dando tempo ao Senhor da glória. Tu estás dando tempo em nome de Jesus. Ou você dá tempo a ti próprio. Amém? Ou te cansas até de falar no nome de Deus. Amém, igreja? Porque há pessoas só por falar no nome de Deus para achar que está tudo bem. Eu quero dizer que está tudo mal. Porque quando nós falamos o nome de Deus em vão, estamos a quê? Estamos a quê? Estamos a pecar. Amém, igreja? Estamos a pecar quando falamos o nome de Deus em vão. Mas então aqui o Caleb, irmãos, porque a hora não para. Glória a Deus, amém? Então aqui o Caleb, irmãos, no capítulo 14, a partir do versículo 7, diz o seguinte. Repara bem, eu tinha quantos? Eu tinha 40 anos. Caleb a falar com quem? Até eu tinha 40 anos. Caleb está a dizer para Josué, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, para espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia o meu... Olha aqui, irmãos. Eu lhe trouxe a resposta como sentia o meu coração. Não segundo a minha vontade. Eu não trouxe resposta segundo a minha vontade. Eu não trouxe resposta segundo aquilo que eu vi com os meus olhos. Não, eu trouxe resposta segundo o meu coração. Pastor, isto agora está a mexer comigo. Está, glória a Deus que está. Porque é isto que é o problema. É que nós fazemos as coisas sem cura. Nós fazemos as coisas sem coração. Fazemos as coisas por fazer. Fazemos as coisas porque já aprendemos a fazer. E depois, como há uma responsabilidade, não, até eu faço porque tenho que fazer. Irmãos, isso é sem coração, isso é condenável diante de Deus. Isso é condenável diante de Deus. E quantas vezes mais nós fizemos, nós mais nos vamos o quê? Enfraquecendo. Porque nós estamos a fazer de quê? Nós estamos a fazer de coração. Olha, irmãos, até hoje, irmãos. Até hoje. E digo diante do Espírito Santo de Deus, até hoje, irmão. Depois de alguns 14, depois de alguns 12 anos, eu ainda faço todo o meu coração e buscar as irmãs com todo o carinho, como se fosse o primeiro dia. Porque há um compromisso, não tenho compromisso com ela, tenho compromisso com o Senhor. Se eu tivesse compromisso com ela, já há anos que não ia. Amém, igreja? Estou-vos a dar um exemplo. Eu faço de coração para o Senhor. Amém? E então aqui, irmãos, o Caleb, ele disse que eu lhe trouxe, estamos a analisar, irmãos, eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Amém, igreja? Pastor, o que é isto? Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. O que é isto? Porque os amigos, os irmãos, vieram amedrontar, vieram trazer o quê? Medo, vieram trazer confusão. Então o povo ficou o quê? Amedrontado, ficou derretido. Mas Caleb, ele quis servir o Deus que servia em nome de Deus. Vocês pensavam que ia dizer em nome de Jesus, não é? Amém, igreja? Amém, igreja? Em nome de Deus, o Altíssimo. Glória a Deus, irmãos. Amém. Estou atentos ainda. Está calor, não está? Eu estou cheio. Mas Moisés, versículo 9. Mas então Moisés, naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pai será tua e de teus filhos, a herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir o Senhor meu. Amém, igreja? Não, viram aqui alguma coisa diferente ou não? Vê aqui uma temática de linguagem só pode ser direcionada por Deus. Viram ou não? O que é que viram, irmãos? Estou a dizer que sim, mas não viram nada. Mas eu vou explicar. Amém, igreja? Que é o meu dever explicar. Olha aqui, versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do meu, ou do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu. Amém, igreja? Quem está a falar? Caleb. Amém, igreja? Diga comigo, Caleb está a falar. Então Caleb está a dizer que perseverei em seguir o Senhor meu. Agora repara o 9, toma atenção. Então Moisés, naquele dia jurou dizendo, quem está falando aqui?
É o relato de Josué falando na boca de quem? De Moisés. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pai será tua, e de teus filhos a herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Deus de quem? De Moisés. Então, qual é a temática nisto? Irmãos, é que o Deus de Josué é o Deus de quem? De Moisés. O Deus de Josué, o Deus de Moisés é o teu Deus. É o nosso Deus. Então, qual é o teu problema, irmãos? Qual é o teu problema? Sabe qual é o teu problema? Ou um dos problemas? É que nós andamos anos e anos a fazer coisas erradamente, a pensar que éramos de Deus. Andamos anos e anos a fazer coisas supostamente pensando que era o melhor e estávamos enterrando cada ano. Amém, igreja? Olha, com todo o respeito, hoje foi só uma partezinha, hoje foi o debate da nação e foi que andaram anos e anos a enterrarem-se, amém, irmãos? Agora nós estamos todos enterrados até não ainda respiramos, glória a Deus, amém? Mas andamos anos e anos, irmãos, anos e anos, a fazer o que não se podia fazer. E nas nossas casas, nas tuas casas, irmãos, se há problemas de maior, nós fomos e tu és o culpado. E não culpes Deus pela tua causa e pela tua Satão. Amém? Mas quero dizer que o Deus de Josué, diga comigo, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, é o teu Deus e é o meu Deus. E Ele tem solução para o teu, Ele tem solução para o nosso, Ele tem solução para o teu, para o meu problema. Mas nós precisamos, diga, nós precisamos tomar a atitude. Nós precisamos, irmãos, tirar os ovos debaixo do braço. Nós precisamos, irmãos, despertar. Versículo 10. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida como falou. Entendemos que já é outra vez quem? Já é outra vez Caleb. Lindo, não é, irmãos? Irmãos, é percepção, diga, é percepção da palavra. É Caleb outra vez. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos há desde que o Senhor falou desta palavra a Moisés. Irmãos, reparem bem, 45 anos depois de estar com quem? De ir com Moisés. Ou de estar com Moisés. E que tinha ido com Josué. Moisés tinha ordenado, Moisés tinha enviado, e ele foi com Josué. Caleb foi com Josué. E depois de 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Amém, igreja? Eu perguntei se estava aqui alguém com 85 anos. Não há, pois não, irmãos. Até ainda somos muito novos. Amém? Para servir a quem? Ainda és muito novo para servir ao Senhor. Não, pastor, eu já estou cansado. Eu já não posso fazer. Irmãos, não podes porque não queres e não te propões a fazer. Amém? Ainda estou tão forte. E esta é demais, irmãos. Eu gosto demais. Digam comigo, ainda estou tão forte. Como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força, então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar, glória ao nome do Senhor. Amém, igreja? Repara, este homem com 85 anos, ele não temia, nem se atemorizava perante a situação. O que é que ele queria, irmãos? O que é que ele queria? O que é que ele queria? Ele queria a herança dele. Ele queria as terras. E a minha pergunta nesta noite para vocês, o que é que vocês querem, irmãos? Irmãos, da forma como Caleb e Josué tinham uma herança, tu tens uma herança maior e superior. Ele tinha uma herança terrena, ele tinha uma herança dos montes Hebrons, ele tinha uma herança na qual ele tinha que ir trabalhar, tinha que dar ao canelo. Tu tens uma herança da vida eterna. Tu tens uma herança da vida eterna, aleluias. Mas qual é o Deus que tu serves? Tu tens uma herança do Senhor, tu tens uma herança. Mas tu tens uma herança que foi dada gratuitamente, foi dada de graça. E pela graça recebemos, amém, igreja? E nós pouco fazemos ou nada porque não sabemos apreciar e saborear essa herança. Amém, igreja? Estamos, quando não estamos, não estamos. É à vontade de quem? É à vontade de cada um. Amém, igreja? Porque o nosso Deus é muito... O nosso Deus é justo, irmãos. Porque um dia, irmãos, queiras ou não queiras, um dia queiras ou não queiras, Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a separação. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, ainda estou... Leiam comigo, irmãos, por favor. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Irmãos, meu Deus, qual era a minha força? Então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para... E agora repara, agora dá-me este monte.
Agora quero a minha herança do que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enequins estavam ali, bem como as cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para expulsar. Amém, igreja? Para expulsar como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, o filho de Zofané, Hebron, a herança. Irmãos, tu tens de ter poder em nome de Jesus para expulsar todo o teu problema, expulsar. Diga comigo, expulsar. Amém, igreja? Sabe o que é expulsar, amém? Meu irmão, sabe o que é expulsar? É não aceitar a adversidade, é não aceitar o medo, é não aceitar, irmãos, é não aceitar nada daquilo que não seja de quem? De Deus. E o que é que nós fazemos? Capítulo 25. 24, não tem 25. Amém, igreja? Chegamos ao final do capítulo 24. Glória a Deus. Amém? Mas há todo um segredo nisto tudo, irmãos. E dentro da temática, da preparação desta mensagem, ou desta exortação, para mim é mais uma exortação, para mim é mais uma chamada do abanão, para nós despertarmos do que outra coisa. Então, irmãos, no capítulo 24, nós começamos a analisar e ver-se a renovação da aliança. Tu sabes o que é? Renova-me. Quem canta sou eu. Mal e porcamente, mas canto. Amém, igreja? Ainda na quarta-feira, irmãos. Ainda na quarta-feira aqui os levitas são levados, graças a Deus. Vejam como é que as coisas se vão encaixando. Irmãos, renova-me. Quando estás a cantar ao Senhor para te renovar, é para quê, irmãos? É para ficares na mesma? É para ficar na mesma? Não! É até para ficar como, irmão? Para ficar diferente. Mas nós devemos ficarmos... Irmãos, porque eu olho para vocês, eu tenho o dever, irmãos. Eu tenho o dever de vos conhecer, irmãos. E vocês às vezes pensam, meu Deus, o quanto, e desculpa aí o termo que vou usar, porque sem ofensa alguma, o quanto de vós sois ignorantes muitas vezes. E ignorantes é apenas simplesmente falta de conhecimento e de discernimento. Irmãos, vocês vão lá chegar. É preciso anos, é preciso experiência. É preciso, irmãos, não é só com palmas e com risos, é preciso chorar muito na presença de Deus. Chorar muito mesmo. É preciso, sei lá, irmãos, e tu vais ter a tua experiência com certeza. Mas eu pergunto, irmãos, qual é a tua experiência? Qual é a tua experiência? Qual é a nossa experiência? Há bocadinho tive de dizer a alguém que vínhamos conversar sobre uma situação e para ser humilde e para ter cuidado, porque, irmãos, o ser humano, diga comigo, o ser humano, isto é assim que encaixa, o ser humano é interesseiro. O ser humano é interesseiro, faz as coisas com os seus interesses. O ser humano pensa que muitas vezes está a ajudar alguém, mas está a ajudar alguém com segundas intenções, porque tem em conta o resto, o que envolve. Amém, igreja? E depois todo esse interesse, quando na questão do véu de se rasgar ou o lençol de se destapar, é que questionamos as nossas e esquecemos a razão do outro. Amém, igreja? Isto é o ser humano natural. É o ser humano que não tem quem? Que não tem Deus na sua vida. Essa pessoa, esse ser humano, essa criatura não tem Deus na sua vida. Porque aquele que tem Deus na sua vida, segundo a palavra de Deus, é preferível ficar prejudicado, é preferível se humilhar, porque o Senhor o exaltará. Porque Deus jamais abandonará um escolhido de Deus. Deus jamais abandonará um coração quebrantado. Deus jamais abandonará aquele que ama o seu próximo, aquele que dá a vida pelo seu próximo. Deus jamais abandonará. Porque aquele que serve ao Senhor, não deve ter segundas intenções. E então aqui no capítulo 24, irmãos, Josué termina, meu Deus, conhece o capítulo 24? Supostamente a maioria não. Supostamente alguns conhecem. Mas aqui o capítulo 24, meu Deus, é tremendo. Mas no versículo 12, capítulo 24, versículo 12 diz assim: enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco.
Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Se vocês forem ver o contexto deste capítulo 24, irmãos, nós temos que perder tempo. E este perder tempo, obviamente que não é no sentido de perder tempo, é para nós ganharmos experiência, ganhar experiência. E então Josué, irmãos, estava compartilhando, estava analisando todos aqueles feitos. E diz no versículo 14, reparem bem o que é que diz agora o versículo 14. Agora temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com... Reparem bem que ainda estamos na verdade, da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas repara que a verdade está sempre presente para nós sermos o quê? Libertos. Amém? Tu não és liberto com a mentira, tu não és liberto com a falsidade, tu não és liberto com truques, tu não és liberto com... Não, tu és liberto com a verdade. Amém, igreja? Nós somos libertos, pode todo mundo dizer, nós somos libertos com a verdade. Com a mentira não somos libertos, nem vamos a lado nenhum. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Eu estive nessa área, e por isso eu tive deixado a mão. E Deus me deu um trabalho excelente. Irmãos, as pessoas querem resolver tudo na base de amém. Quando o crédito da habitação, e está aqui alguém dentro que conhece essa matéria, quando o crédito da habitação foi rejeitado, foi anulado do bonificado, obviamente que desde aí começou já os problemas financeiros no país. E estou-me a reportar para 85 para aí, mais ou menos, 85, 87. Irmãos, eu automaticamente analisando, e tinha lá uma pessoa séria, não era crente, mas era uma pessoa séria. Não passava nenhum processo, não sei nenhum processo, sem eu analisar, sem eu estar. E ela dizia, pastor, muitas vezes me chamava o pastor, porque eu já o era. Olha, isto não há condições, ela mesmo dizia, isto não há condições, isto é falso, isto é falso. Irmãos, trazer uma documentação falsificada para conseguir o quê? Para conseguir o empréstimo. O país está neste estado, muitas famílias estão neste estado porque pediram empréstimos falsificados, na mentira, e Deus não pode operar na mentira. E sabe, irmãos, eu estive um ano, pagando os meus impostos, pagando os meus empregados, e eu não vendi um imóvel durante o ano. Paguei tudo, graças a Deus havia dinheiro para pagar, para ter tudo em ordem, tudo, caros. Irmãos, no final do ano eu disse, Deus, não aguento mais. Diante de Deus, do Espírito Santo, na rua, cá na rua, às 10 da noite, 11 horas da noite, em frente ao escritório, eu levei os olhos, Senhor, eu não aguento mais. Há que haver uma solução. E a solução veio. Porque eu disse, Senhor, eu não quero ser corrupto, eu não quero ser aldrabão como tantos outros são. Amém, igreja? E sabe onde é que eu fui parar? Passado alguns meses, fui parar a área bancária. Fui trabalhar para o Banco de Portugal. É assim que Deus, nosso Deus, faz. Amém? Glória a Deus. Porque aqui, irmãos, agora temei ao Senhor, versículo 14, e serviu com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, do Egito, e servi ao... Mas se vos parece mal servir ao Senhor... Olha, que isso é demais. Eu não sei se vocês conhecem este... supostamente não conhecem. E desculpa eu dizer porque me apercebo que não conhecem. Grande parte de cada igreja não conhece. Olha aqui, irmãos. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao... Irmão, deitai fora a idolatria, deitai fora a mentira, deitai fora a... Irmãos, deitai fora o quê? Tudo aquilo que não presta. Olha aqui, agora temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao... Mas se vos parece mal... Amém, igreja? Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos... Amém, igreja? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, irmãos, hoje estão aqui os meus dois filhos, a esposa não está, teve um assunto a tratar, mas eu cheguei a dizer na minha casa, eles estão aqui, não, eu quero servir ao Senhor. Eles estão aí,
podem ouvir, podem dizer. Eu na minha casa não, eu quero servir ao Senhor. Se vocês não querem, o problema é vosso. Eu quero servir ao Senhor. Amém, igreja? E sabe a vitória? Todos nós servimos ao Senhor. Amém, igreja? Eles estão a ouvir o que eu estou a pregar. Irmãos, não tenhas medo de servir ao Senhor. Então, meus irmãos, reparem bem. Porém, digam comigo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele tempo, irmãos, naquele tempo e a autoridade do homem, do sacerdote, era respeitada, que hoje infelizmente não é. Então naquele tempo, Josué teve toda a autoridade e legitimidade de dizer, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué servindo, a família tinha que, hoje infelizmente não é. Por isso é que eu me expressei da forma como eu expressei. Eu quero servir ao Senhor. Estão a ver a diferença? Uma coisa é eu quero servir ao Senhor, outra coisa é eu e a minha casa. Mas hoje posso dizer, em nome de Jesus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? E então o 16 diz, então respondeu o povo, nunca vos aconteça que deixamos ao Senhor para servir aos outros. Amém? Então que isto seja a tua resposta. Mas seja de coração, não seja... Amém. Irmão, seja de coração, irmão. Irmão, ser sincero na tua expressão, ser sincero naquilo que ouves, ser verdadeiro naquilo que praticas, ser verdadeiro no teu dia-a-dia, ser verdadeiro na tua vida, ser verdadeiro na tua conduta, ser verdadeiro diante de quem? Diante de Deus, irmãos. Ser verdadeiro diante de Deus. Porque não podes ocultar a Deus, não podes esconder a Deus. Eu não posso esconder a Deus, tu não podes esconder a Deus. Amém, igreja? Nós não podemos esconder a Deus, irmão. Tu não te podes esconder de Deus. Aqui Josué nos alerta para que verdadeiramente nós possamos, no meio disto tudo, saber que nós queremos quem? Servir. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Irmãos, servir ao Senhor com gratidão e com amor. Amém? Vamos terminar, irmãos. Em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 9. E leia comigo. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que há. Irmãos, Deus é contigo, com A, com B, na Espanha, na China, na Transloquina, sei lá onde é que for, Deus é contigo. Amém, irmãos? Irmãos, Deus jamais te abandonará. Por vezes nós nos agarramos ao humanismo, nos agarramos à matéria, pensando que ali é que está a solução. Pensando que está lá a solução. Não, eu vou morrer assim, eu nasci assim, vou morrer assim, é assim que eu vou. Olha, irmãos, não és feliz, nem serves a quem? E serves o Deus ao teu? Porque nós, para servirmos a Deus, não tem que ser ao nosso jeito, tem que ser mediante a palavra dele. Amém, igreja? Então o Senhor é contigo, irmãos. Onde tu andares, Ele é contigo. O teu amigo, a tua amiga, A, B, C, pode não ser, mas o Senhor é contigo. Amém, irmãos? Os teus familiares, onde estejam, onde não estejam, o Senhor é com eles, amém? Porque Ele, o nosso Deus, é com o seu povo, amém? Aleluias. Inclina a tua cabeça, irmãos, em nome de Jesus. E vamos ter alguns momentos de oração.